Viva, bom dia. Passamos hoje à última aula dedicada ao capítulo 6 dos circuitos digitais. E nesta aula, dividida em duas partes, iremos falar basicamente em dois tópicos: os circuitos sequenciadores, nesta primeira parte, e depois uma segunda parte dedicada às memórias. Os circuitos sequenciadores, embora a função destes circuitos digitais seja essencialmente a de armazenar informação, estes circuitos não são propriamente memórias, digamos, no sentido comum em que nós conhecemos as memórias. Isso será objeto, estes circuitos serão objeto da segunda parte da aula de hoje. Os circuitos sequenciadores, ou elementos de memória, são aqueles blocos que permitem a implementação dos circuitos sequenciais, como por exemplo máquinas de estado. Vocês já tiveram a estudar sistemas digitais, já falaram em máquina de estado, não é? E sabem que nas máquinas de estado existem elementos, registros, não é? Que basicamente armazenam o estado, não é? Portanto, o estado do circuito que permite, portanto, basicamente manter alguma sequenciação temporal do funcionamento do circuito. Aqui está um exemplo de uma máquina de estados típica, não é? Portanto, que inclui uma parte combinatória, um circuito combinatório e depois um registro de estado, que armazena, portanto, o estado de um conjunto de n bits, não é? Na entrada tem a informação do estado seguinte e o que está armazenado na saída é a informação, portanto, a codificação em x bits ou em n bits do estado atual. Portanto, neste caso está representado como um registro ativo ao flanco positivo do sinal de relógio. Portanto, o que nós vamos falar na aula de hoje é exatamente da implementação destes circuitos, não é? Dos elementos que permitem criar os circuitos sequenciais, elementos esses que eu chamo de sequenciadores. Já falamos nas aulas anteriores dos circuitos combinatórios, então agora é a vez dos sequenciadores. Os sequenciadores também aparecem, por exemplo, uma aplicação muito comum é nas pipelines, não é? Praticamente todos os microprocessadores nas unidades de execução incluem alguma espécie de pipeline, não é? Para reduzir, para aumentar, digamos, o número de instruções executadas por segundo, portanto, e portanto as pipelines são constituídas por uma cadeia de blocos de registros e blocos combinatórios e registros, não é? Que vão armazenando, portanto, o estado da execução, não é? De uma determinada instrução à medida que ela vai avançando, digamos, na unidade de execução. Os circuitos sequenciadores que vamos falar são basicamente dois tipos, ou são registros, aqui estão desenhados na forma de registros, ou são latches. Há aqui uma pequena diferença entre os dois, mas, no entanto, vamos dedicar aqui a atenção aos sequenciadores que são utilizados em circuitos síncronos, portanto, ou seja, os sequenciadores síncronos, portanto, que se caracterizam por serem controlados por um mesmo sinal de relógio, não é? Portanto, o mesmo sinal de relógio controla todos os registros, que é o que acontece numa máquina de estados síncrona. Também existem as máquinas assíncronas, nós não iremos dedicar atenção a esse tipo de sequenciadores utilizados nessas máquinas assíncronas. Portanto, como disse, os sequenciadores dividem-se basicamente em duas grandes classes, que são as latches e os registros. A latch é o mais básico dos sequenciadores, é um circuito que é sensível ao nível do clock, não é? Portanto, a gente já sabe que estes circuitos têm um sinal de clock, ou sinal de relógio, não é? Como queiram chamar, que é um sinal que controla, digamos, a situação temporal, controla do ponto de vista temporal o funcionamento destes circuitos, um sinal que é uma onda quadrada, não é? Normalmente com metade do tempo está a 0, metade do tempo está a 1. Ora bem,
as latches, não é? O termo, por vezes, é utilizado em português é o trinco, não é? Embora eu não simpatizo muito com essa tradução, por isso mantive a designação em inglês, a latch, é sensível ao nível do clock. Por exemplo, aqui temos um exemplo de uma chamada latch positiva. Portanto, uma latch positiva significa que é um circuito que é transparente quando o sinal de clock está a 1 e fica em retenção quando o sinal de clock está a 0. E está o que acontece em termos de diagrama temporal, a entrada, o sinal de relógio, não é? O onda quadrada, a entrada D, não é? E saída Q. Quando o sinal de relógio, que é o sinal de controlo, está ao nível lógico 1, o estado lógico aplicado em D aparece diretamente em Q. Portanto, ou seja, a gente diz que a latch está em modo transparente, porque o que aparece em D passa para Q diretamente. Quando o sinal de clock vem a 0, não é? Nós dizemos que a latch está em retenção, porque o estado que estava, digamos, imediatamente anterior à transição negativa do sinal do relógio, o estado, digamos, é congelado, não é? Portanto, a latch, quando o sinal do relógio vem a 0, a latch congela, digamos, a saída, mantém a saída no estado lógico anterior. E, portanto, quaisquer variações de estado, quaisquer variações de nível lógico que ocorram na entrada D, não passam para a saída Q, como estão aqui a ver, quando o sinal de clock está a 0, quaisquer variações que ocorram na entrada D não se refletem na saída, uma vez que nesse estado a latch está em modo de retenção. Claro, isto acontece com uma latch positiva, uma latch negativa funciona exatamente ao contrário, portanto está em modo transparente com o clock a 0 e em retenção com o clock a 1. O registro distingue-se da latch porque é não sensível ao nível de clock, mas sim sensível à transição. Portanto, transição positiva, portanto, 0 para 1, ou transição negativa, de 1 para 0. Num registro ativo ao flanco ascendente, por exemplo, a entrada é amostrada, não é, na transição low para high do sinal de clock, portanto, da transição 0 para 1, como acontece aqui neste exemplo. Portanto, o símbolo é o mesmo, reparem, apenas a única diferença é que aqui aparece este triângulozinho que mostra, que descreve o facto de que este sequenciador que está aqui é um registro e não uma latch. Portanto, num registro, normalmente o clock é colocado, no sinal de clock é colocado uma setinha no flanco que é ativo, ou seja, o flanco que faz com que a entrada D seja copiada para a saída Q. Portanto, quando se dá esta transição, no instante em que se dá esta transição, o que o registro faz é amostrar, portanto, copiar o estado lógico da entrada D e passá-lo para a saída Q. Portanto, se aqui, no instante de transição, aqui estiver a 0, a saída Q muda para 0, se estiver a 1, no momento em que se dá a transição, a saída também muda para 1. Então é isso que está aqui a passar-se, portanto, dá-se a transição, a saída Q muda para o estado em que está o D, aqui mantém, e aqui, embora o D tenha mudado bastante antes desta transição, portanto, a saída Q só reflete o estado, digamos, 0 na entrada, quando está o flanco ascendente, e quando está este flanco ascendente, o nível lógico 0 aqui, na entrada D, passa para a saída Q, portanto, a saída Q transita. Portanto, só há mudanças de estado na saída, digamos, coincidentes, síncronas, não é, com o flanco ascendente do sinal de relógio. Claro que este é um chamado registro ativo ao flanco ascendente, também podemos pensar num registro ativo ao flanco descendente, em que tudo isto acontece, mas no flanco descendente do sinal de relógio. Como iremos ver, normalmente os registros são construídos com base em latches, portanto, por isso é que se diz que a latch é o elemento mais básico, não é? Porque é o elemento mais fundamental e serve como building block, não é? Portanto, um bloco de construção para os registros. Outro aspecto que permite classificar as latches e os registros, os sequenciadores,
é a maneira como eles armazenam. Portanto, uma vez que estes circuitos servem para armazenar informação, portanto, há um outro aspecto que serve para caracterizar é o princípio de armazenamento. Como é que se armazena a informação? Portanto, muitos sequenciadores são estáticos, ou seja, e quando são estáticos significa que são, o armazenamento do estado é baseado, é feito numa configuração baseada em feedback positivo, como esta que está aqui, que são dois inversores, podem ser inversores CMOS, não é? E que estão ligados em loop, não é? Estão ligados em anel, portanto, a entrada de um ligado à saída do outro e vice-versa, portanto, fazem aqui um loop de feedback positivo e é neste loop de feedback que o sequenciador armazena o estado lógico. Estes sequenciadores mantêm o estado lógico, obviamente, enquanto a harmonização estiver ligada, portanto, são voláteis, não é, como se costuma dizer. O funcionamento deles é independente da velocidade do clock, como iremos ver, há o tipo que iremos ver já a seguir não é independente da velocidade do clock, e o tipo seguinte é exatamente este, é os dinâmicos. Nós já falamos aqui em lógica dinâmica, em portas dinâmicas, nomeadamente em portas dominó. Foi dito na altura que para o funcionamento dessas portas é essencial, ou são essenciais, as capacidades intrínsecas. Aliás, sem capacidades intrínsecas essas portas não funcionam, porque o funcionamento delas depende do armazenamento de estados lógicos em condensadores. Portanto, no princípio de armazenamento dinâmico, portanto, o elemento de armazenamento, o elemento de memória, se quiserem, é um condensador, para todos os efeitos. Portanto, cá está o esquema de princípio do sequenciador dinâmico. Portanto, uma porta de transmissão, não é? Isto é uma porta de transmissão, portanto, dois transistores em paralelo, um PMOS e um NMOS, ligados a um condensador. Portanto, o condensador é que armazena o estado lógico 0 ou 1. Portanto, o estado lógico corresponde à tensão aos terminais de uma capacidade. É claro que, tal como nas portas dinâmicas que referimos antes, mantém o estado lógico apenas durante alguns milissegundos, porque há as correntes de fugas, não é? Portanto, mesmo quando esta porta de transmissão está off, quando tem os dois transistores cortados, há sempre alguma corrente, não é? Portanto, os transistores, quando cortam, a corrente nunca é exatamente zero, há sempre alguma corrente, e, portanto, essa corrente, por pequena que seja, provoca alguma perda de carga nos condensadores, e se esperarmos o tempo suficiente, digamos, o condensador vai perder uma quantidade de carga significativa, o que vai corresponder a uma redução de tensão significativa e, portanto, eventualmente uma perda, digamos, do estado lógico. E, portanto, estes circuitos normalmente têm uma frequência mínima de clock, não é? Portanto, precisam de estar a funcionar com uma frequência mínima de clock, porque se a frequência for muito baixa, portanto, períodos de relógio muito longos, portanto, a perda de tensão no condensador pode ser significativa. Qual é a vantagem? Se têm estes problemas todos, por que utilizar, portanto, sequenciadores dinâmicos? A vantagem é que, mais uma vez, é a vantagem também da lógica dinâmica, é a simplicidade e o facto de se conseguir realizar a mesma função com muito menos transistores. Portanto, são mais simples dos circuitos estáticos, mais baratos, têm até melhor performance, consomem menor potência, no entanto são menos robustos devido a este aspecto, mas como iremos ver, consegue-se realizar com uma abordagem dinâmica, por exemplo, a mesma função lógica com metade do número de transistores. Isso por vezes é uma vantagem em aplicações em que se pretende, portanto, realizar funções no menor espaço, digamos, de silício, menor número de transistores e, portanto, menor espaço de silício. Vamos começar destes dois tipos pelas latches e pelos registros estáticos. Vamos então ver como é que isto é feito.
Como dissemos, o princípio de armazenamento nos sequenciadores estáticos é baseado num circuito de feedback positivo, e este circuito chama-se bistável. Portanto, é um circuito constituído por dois inversores ligados em anel, portanto, que estão aqui ligados, portanto, a saída do primeiro ligada à entrada do segundo, a saída do segundo ligada à entrada do primeiro, portanto, é um circuito com feedback positivo, chamado regenerativo. Se pensarmos que a característica de transferência, portanto, a característica de entrada-saída de um dos inversores, deste, por exemplo, VO1 em função de V1, é qualquer coisa deste género, claro que é uma característica que está aqui um bocado idealizada, linearizada, não é? Mas tem esta forma, digamos, inversora. Então, a característica de transferência de VO2 para VI1, né, ou ao contrário, de VI1 para VO2, vai ser a composição de duas VTCs deste género, portanto vai ter uma característica assim, não é? Portanto, VO2 em função de VI1, não é? Vai ser uma característica, portanto, não inversora, não é? E uma vez que a tensão VO2 é igual à tensão VI1, uma vez que está ligada, não é? VO2 e VI1 são uma e a mesma tensão, então significa que o ponto de funcionamento deste circuito tem que estar algures sobre uma reta, não é? Uma reta que é a reta exatamente VO2 igual a VI1, a reta de declive unitário. Portanto, este circuito só pode ter basicamente 3 pontos de funcionamento, não é? Que são os pontos de funcionamento, são estes pontos de interseção entre a característica, a VTC, correspondente aos dois inversores, e a reta de declive unitário, que são estes pontos A, B ou C. Os únicos pontos estáveis são os pontos A e B. O ponto C é considerado um ponto não é estável, costuma-se dizer que é um ponto metaestável. Digamos que teoricamente é um ponto em que, ponto C é o ponto de funcionamento em que as tensões nestes vários pontos iriam ficar algures, não é, ali a meio da execução. No entanto, digamos, qualquer perturbação, e há sempre perturbações nos circuitos reais, portanto, ruídos, interferências e tal, portanto, qualquer perturbação vai fazer tender o ponto de funcionamento ou para B ou para A. Para se perceber bem que este circuito de facto é um bistável, ou seja, tem dois estados, por isso é que ele se chama bistável, tem dois estados estáveis apenas, o estado C não é estável. A melhor maneira é fazer uma analogia mecânica entre este circuito, e um análogo mecânico entre este circuito e uma coisa deste género, portanto uma montanha e uma bola. Portanto, se a bola for abandonada em qualquer um dos pontos entre A e B nesta montanha, portanto, como é evidente, a bola tenderá sempre para um dos lados, ou A ou B. Portanto, portanto, se a bola for abandonada, o sistema a bola tende a escorregar para este lado ou tende a escorregar para o outro lado e, como é óbvio, teoricamente é possível que a gente consiga ter a bola equilibrada, perfeitamente equilibrada, no topo da montanha, não é? Mas admitindo que isto é um sistema perfeito, portanto tem aqui esta superfície é perfeitamente lisa, não é? E isto é uma esfera perfeita, será fácil de compreender que qualquer perturbação física neste sistema vai fazer tender a bola para A ou para B, e daí o facto de o ponto C ser o chamado ponto metaestável. Portanto, o resultado final é que só A e B são pontos de funcionamento estáveis, portanto, o sistema tende sempre para um dos estados e, portanto, este circuito é utilizado, sendo um sistema binário, portanto, bistável, tem apenas dois estados estáveis, é o ideal para nós armazenarmos um bit de informação, portanto, informação binária. Portanto, este circuito pode funcionar como um registro de um bit, não é? Uma vez que permite armazenar, portanto, o estado lógico correspondente ao bit. Então,
baseado neste circuito fundamental, portanto, do vistável, as portas, as latches, não é, em concreto, só normalmente utilizam este vistável juntamente com portas de transmissão. Vou já mostrar o esquema. Este esquema que está aqui é digamos, é um esquema de princípio. Portanto, esta forma, digamos, é um multiplexer, não é? Representa um multiplexer. Este sinal de clock funciona como sinal de controle, portanto, que seleciona ou a entrada 0 ou a entrada 1 para ser ligada à saída. Portanto, quando o sinal de clock está a 1, é a entrada 1 que é ligada à saída Q. Quando o sinal de clock está a 0, é a entrada 0 que é agulhada, digamos, para a saída Q. Portanto, podem imaginar aqui internamente como se houvesse aqui um interruptor de duas posições que ou ligasse este ponto àquele ou ligasse este ponto àquele. Portanto, a equação correspondente a esta que está aqui, ou seja, quando o clock está a 1, temos a latch transparente, portanto, quando o clock está a 1 é esta entrada que é selecionada e, portanto, o estado lógico em Q passa, ou melhor, o estado lógico em D passa para Q. Quando o sinal de relógio, o sinal de clock vem a 0, portanto, estabelece aqui um loop, não é? Portanto, a entrada 0 está ligada à própria saída, fica aqui um loop, qualquer que seja o estado que tenha ficado aqui na saída, que vai se manter, não é? Uma vez que há aqui uma realimentação positiva. Em termos mais concretos, este circuito implementa-se desta maneira, portanto, com as portas de transmissão, que nós já conhecemos, não é? Do capítulo das aulas anteriores, o que temos é, então, quando o sinal de clock está a 1, reparem, uma vez que utilizamos aqui portas de transmissão, nós precisamos ter o sinal de clock e a sua versão negada, que obviamente é obtida através de inversão, não é? Com o inversor CMOS. Quando o clock está a 1, este não clock vai estar a 0, não é? E, portanto, esta porta vai estar off, não é? E esta porta vai estar ligada. Portanto, temos esta porta apenas ligada e, portanto, o nível lógico que entrar aqui em D vai sair ali em Q, porque há aqui uma dupla inversão, não é? Portanto, dizemos que a latch está no tal modo transparente, não é? Portanto, esta é claramente uma latch positiva, não é? Quando o clock está a 1, a latch está transparente porque, digamos, o D é como se estivesse ligado, a entrada D, não é? É como se estivesse ligado diretamente à saída Q. Quando o sinal de clock vem a 0, portanto, esta porta de transmissão fica off, não é? Com o clock a 0 este transistor corta, o não clock vem a 1, portanto este transistor QPMOS também corta, portanto, ou seja, dizemos que a porta de transmissão está off, T1 está off, e de forma análoga a porta de transmissão T2 fica on. Portanto, ao ficar ligada, esta porta de transmissão estabelece um caminho de feedback positivo aqui neste bistável, não é? Que é constituído, como vimos, por dois inversores ligados em anel, né? E pronto, e portanto, quando se dá esta transição do clock de 1 para 0, a latch passa subitamente do modo transparente para o modo de retenção e, portanto, o estado que estava no momento da transição do clock aqui na saída Q é o estado que é, digamos, congelado, que é mantido, né? Qualquer variação agora que ocorra enquanto a latch está em retenção, qualquer variação que ocorra na entrada V, digamos, não se reflete na saída Q. Isto uma latch. Agora, se quisermos obter um registro estático, basicamente o que fazemos é ligar duas latches uma à outra, não é? Portanto, a maioria dos registros baseia-se numa configuração chamada master-slave, portanto, são duas latches, a primeira é a latch mestre, a segunda é a latch escravo, portanto, master-slave, e são duas latches sensíveis a níveis diferentes do sinal de relógio. Por exemplo, neste caso, se o nosso objetivo for um registro ativo ou flanco ascendente, no é o caso deste símbolo que está aqui, então nós utilizamos uma latch negativa como master e uma latch positiva como slave, não é?
se quiséssemos um registro ativo ao flanco descendente, então tínhamos que trocar a ordem das latches, essa seria positiva, aquela seria negativa. Portanto, no registro ativo ao flanco ascendente, esta será, portanto, a latch master vai ser negativa e a latch slave vai ser positiva. Reparem, quando o clock está a zero, não é? Quando o clock está a zero, ela está transparente. Quando o clock está a zero, ela está transparente, portanto, porque esta, sendo negativa, fica transparente quando coloca zero, e esta, sendo positiva, fica em retenção quando coloca zero. Portanto, o estado da entrada D está aqui presente na saída. Quando o clock vem a 1, não é? Portanto, esta latch faz a retenção, portanto congela a saída fica congelada e esta abre, digamos assim, e portanto o estado que está aqui neste ponto QM aparece ali na saída e portanto, devido ao facto de ela ficar transparente. Portanto, tudo se passa como se de facto o estado lógico na entrada D passasse direto para a saída, que é no momento em que está a transição positiva do sinal do relógio, portanto, que é esse o efeito que se pretende exatamente no registro ativo ao flanco ascendente do relógio. Pronto, para terminar, falta-nos a ver então como é que isto se faz agora quando o processo de armazenamento é dinâmico, não é? Portanto, os circuitos são ainda mais fáceis. Aqui está, eu nem sequer apresento latches, apresento já um registro esse que, mais uma vez, utiliza uma latch master e uma latch slave. Portanto, a latch, cada uma das latches é constituída simplesmente, portanto, por uma porta de transmissão e por um condensador, não é? Notem que estes condensadores não são, estes CP1 e CP2, são as capacidades intrínsecas, não são capacidades que nós explicitamente colocamos ali, são basicamente as capacidades concentradas totais em cada um dos nós X e Y, não é? E pronto, e depois temos estes inversores que servem basicamente como elementos de isolamento, não é? E entre as duas latches, buffer de entrada e como buffer de saída, que é assim. Se fizerem aqui a contagem, este é também um registro ativo ao flanco ascendente, como vou já demonstrar a seguir, o funcionamento. Se fizerem a contagem do número de transistores, o que é fácil, isto é um inversor CMOS, portanto ocupa 2 transistores, ou requer 2 transistores, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, portanto são 10 transistores ao todo, não é, que eu preciso para realizar este registro. Se fizerem comparação com o mesmo registro, ativo ao flanco ascendente, mas na implementação estática, vão ver que a diferença em termos do número de transistores que são necessários é enorme. É uma diferença de um fator de 2, portanto, 20 para 10, não é? Este aqui, por acaso, tem uma saída negada, não é? Portanto, para ter a saída verdadeira, precisava ter aqui mais um inversor, portanto, mas normalmente isso não é um problema, a criação da inversão lógica. Como é que funciona então este circuito? Portanto, sendo ativo ao flanco ascendente, então, quando o sinal de clock está a zero, temos a latch master em modo transparente, não é? Portanto, clock está a zero, este transistor está on, o não clock está on, este transistor também está on, portanto, esta porta de transmissão está ligada, aquela está completamente desligada e, portanto, o nível lógico está aqui invertido e vai passar para aqui para o condensador, vai ficar aqui armazenado no ponto X, não é? O nível lógico invertido. No momento em que se dá a transição do sinal de clock para 1, não é? A transição ativa, portanto, o flanco ativo do relógio, na latch master, portanto, a porta de transmissão desliga, corta, portanto, este condensador vai ficar com o estado lógico, seja ele 0 ou 1,
não tem por onde se descarregar, não é? E mantém aqui o estado lógico, uma vez que esta porta de transmissão abre, portanto fica em baixa impedância, portanto o estado lógico de X passa diretamente para a saída, não é? Através destes dois inversores e da porta de transmissão, e portanto a saída é atualizada exatamente na transição de 0 para 1 do relógio, como é suposto acontecer num registro ativo ao flanco ascendente.